Não foi só um bom resultado, eu achei um ótimo resultado do Corinthians com o time desfalcado, Garrafa. Resultado espetacular. Como resultado, nossa, poucos acreditavam no Corinthians fazer um resultado pela circunstância, pelo time que o Dorival tinha em mãos para poder escalar, esperavam uma vitória. Eu me surpreendi também com o Ceará, que fez uma partida muito abaixo. Time muito ruim, o time do Ceará ontem. E o Ceará estava vencendo Fortaleza, eu esperava mais do Ceará. O Ceará foi horroroso, o Corinthians teve sérias dificuldades, foi um futebol muito fraco, mas valeu pelo resultado. Eu não entendi muito o Carrídio no banco. Quando o Carrídio entrou, deu um toque a mais na equipe e o Thales quase acabou perdendo o gol. Quase. Gente, foi estranho ali, não foi não? Foi estranho. Que é isso, Zé? Estranho. Quer ver? Se tiver, coloca Temos o gol. aí logo Quase mais que ele perdeu, Zé. Quase. Zé. Ele tava nervoso ali em frente. Eu acho que agora. Eu defendi, inclusive, bastante Ali, ó, o Thales. vai ser É agora. agora. Quer ver? Dá uma olhada, Zé. Que é isso? Dá uma olhada, ó. Opa! Não, dá uma complicadinha. Não pode complicar, não. Sabe aquela na hora que você vai passar pro gabarito, aí você... Não passei pode, na não pode. errada E aqui. Cria do Vasco, hein, Zé? E outra? Ia perder esse gol aí, cria do Vasco, Thales. No Vasco ele tinha uma dificuldade para finalizar, mas agora melhorou bastante. Só para complementar, como a gente não vê mais treinamento, né? Eu ficava me perguntando, o Thales tem que começar entre os titulares, mas o Thales fez uma partida ontem sofrível, apesar do gol, sofrível, né? Então... O Thales, no ano passado, ele vinha pedindo passagem, né? Assim, ele era um cara que muita gente pedia no time titular, mas esse ano eu entendo que ele tá dando uma oscilada, assim. É um resultado importante, o gramado horrível também, hein? Gramado do Castelão, meu Deus do céu. Um resultado muito importante e o Corinthians vinha numa sequência muito ruim, né? Então até por isso também foi um resultado importante, porque o Corinthians tem um clássico agora contra o São Paulo. E o Dorival, eu acho que ele é um excelente treinador de clubes aqui no Brasil. Já disse isso em algumas oportunidades aqui no Gazeta Esportiva. Entendo que a seleção era um pouco além do Dorival Júnior, mas ele com tempo para trabalhar. O Corinthians tem bons valores, tem bons jogadores. Ontem, muito desfalcado, ele consegue ir lá no Castelão e arrancar um resultado positivo. Precisa de reforços, Zé. Precisa, claro que precisa de reforços. Quase todos os times do Brasil precisam. Mas talvez ele consiga montar um time quando tem todo mundo um time. Isso. Mas a gente sabe que para a temporada, o Corinthians tem duas competições, duas frentes. Por uma temporada, um time é muito pouco. Sim, precisa de reforços, mas é aquilo. Todos os times quase precisam de reforços. O Corinthians não foge a essa regra aí. Mas eu entendo que o Dorival, com tempo para trabalhar, ele consegue extrair desse time resultados interessantes e o Corinthians vai andar na mão dele. É um bom treinador, especialmente aqui no cenário nacional. E sabe como ele vai ter tempo? Vencendo. Porque se ele não tivesse vencido ontem, a pressão ia aumentar, depois tem São Paulo. Futebol é assim, é Brasil, resultado, você sabe disso. Você tem que ganhar para ter tempo e não ter tempo para ganhar. Então a gente sabe que é assim. Vocês estavam falando de reforços aqui, né, gente? Quem vai trazer mais para nós aqui, para colaborar com o debate, é o Alexandre Silvestre, porque o Dorival falou sobre isso ontem na coletiva de imprensa. Então, Silver, boa noite para você. Tá no banquinho? Me fala. O Dorival falou mais sobre reforços, como é que foi? Já estou aqui ao nível normal, desci do banquinho. Ô Marina, tudo bem com você, querida? Beijão aí, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Dorival falou sobre reforços de novo, só que dessa vez de uma maneira um pouco mais transparente, reconhecendo que todo esse imbróglio pelo qual passa o Corinthians como instituição, não só a questão financeira, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar, muitas dívidas, situação completamente delicada na questão econômica, para não dizer catastrófica. Mas a briga política está interferindo, sim, na chegada de reforços. Foi o que disse o Dorival Júnior, com outras palavras, após a vitória de ontem lá no Castelão sobre o Ceará. Essa história de cai presidente, sai presidente, entra presidente tampão, é impeachment para cá, é presidente interino, é a Assembleia que vai decidir o futuro da presidência do Corinthians no dia 9 de agosto, tudo isso tem travado o processo de compra de jogadores, de reforços, que estavam previstos pelo Dorival Júnior, assim que ele assinou com o Corinthians, numa conversa com a diretoria, e ele vai revelar para a gente com as próprias palavras o que está acontecendo nesse caso aí de reforços que ainda não vieram para ele. Fala, Dorival. Quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós ali acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos 4 jogadores que viessem
a acrescentar ao nosso grupo de trabalhos. Isso foi definido lá atrás. É natural que nós tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que nesse momento está à frente da equipe e que está procurando desenvolver também e dar sequência a essas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão justamente desse problema que nós tivemos. O Fabinho está trabalhando incessantemente para que alcancemos alguns nomes, perdemos alguns aí no meio do caminho, em razão dessa espera que nós tivemos que ter. A República Corinthians, a máquina está travada com essa questão política, principalmente além da questão financeira. Pelas minhas apurações, o Dorival gostaria de contar com 4 reforços, como ele disse aí, para as seguintes posições: um lateral direito, um zagueiro, um meia e um atacante de beirada, um ponta. Corinthians tentou, recentemente, a contratação do Biel, que é um jogador de beirada, é um ponta, veloz, 24 anos, joga no Sporting de Portugal, só que no início da negociação o Sporting já foi duro na queda, não flexibilizou, pediu muito, o Corinthians saiu fora. Foi oferecido ao Corinthians um atacante, só que aí não é de beirada, que seria uma necessidade do Dorival para o atual elenco. Foi oferecido ao Corinthians o Carlos Vinícius, 30 anos, é centroavante, é camisa 9, está sem clube, o último clube dele foi o Fulham, da Inglaterra. Ele foi oferecido ao Corinthians teria que pagar luvas e salários, não tem que pagar rescisão de contrato nem nada, porque ele está no mercado. Mas aparentemente o Corinthians não ficou muito sensibilizado não com a possibilidade. O Carlos Vinícius, pelo que eu sei, está com muita vontade de jogar no Corinthians, mas o Corinthians ainda está estudando essa possibilidade. Daqui a pouco eu volto, se você quiser, Marina, com mais Corinthians e mais uma do professor. Essa questão política é claro que afeta. O Dorival até esqueceu o nome do presidente atual. É claro que afeta. Isso tudo afeta na hora que o clube vai contratar. As pessoas não sabem quem que estão ali para representar o Corinthians nessa situação. Isso tudo acaba atrapalhando demais as negociações. O Corinthians precisa de reforços, como a gente comentou aqui. Precisa contratar, precisa ir ao mercado e tem que sofrer com essas situações, com essa situação política que vem acontecendo no clube nos últimos meses, eu diria, e é muito complicado. O Dorival precisando arrumar o time, e aí quando vai ao mercado não consegue por causa dessa situação política, o Garrafa. Para ir ao mercado precisa levar a carteira. Para ir ao mercado, além de levar a carteira, tem que ter dinheiro dentro da carteira ou cartão. O Corinthians pode ter a carteira. Pode ter até o cartão. Pode ter até o cartão. Mas não tem limite. Mas não tem limite. Aí fica difícil. E o Dorival, a semana passada, depois da partida contra o Bragantino, ele já deu um spoiler falando de reforços. Ele foi suave, mas todo mundo captou o que ele estava querendo dizer. E dessa vez ele foi mais enfático. Falou verdade. Que 4 jogadores, né, era a expectativa de chegada com a outra diretoria, que ela está destituída. E aí o presidente Osmar Stabile, claro, ele não tem autonomia para sair fazendo loucura. O Fabinho foi ao mercado, mas foi ao mercado como? Levou dinheiro na carteira ou ele conhece? Porque uma coisa você vai no bar, daqui a pouco eu passo aí, à tarde eu faço um pix para você, mas não dá, no futebol não é assim, não é dessa forma. Então, o Corinthians vai ter se eu fosse o Dorival, eu começaria a olhar firmemente para a base, mas muito mesmo para a base, tentar trabalhar com a limitação e com a realidade do Corinthians. O fato do Corinthians ter vencido ontem, porque nós falamos no início do programa que foi uma vitória espetacular em termos de resultado, porque tira o Corinthians de qualquer possibilidade nesse momento de ficar ali perto do bolo dos últimos colocados. Então o campeonato do Corinthians é para não correr risco no rebaixamento, tentar beliscar aí alguma outra coisa. O que mais vai se exigir do Corinthians, porque ontem já não tinha o Memphis, já não tem o Yuri Alberto, e num campeonato longo você vai perder jogadores, você não tem peça de reposição. Milagre não dá para fazer. E esse Corinthians aí, Garrafa, vai pegar o São Paulo no sábado, né? O São Paulo que ontem fez um duelo acirrado com o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Vamos então conferir cada detalhe na reportagem dele, Alexandre Silva.